Mateus 8, fala lá em Mateus 8, né? Fala sobre a cura de um leproso, fala da cura do servo de um centurião, fala de muitas curas, fala sobre Jesus pôr à prova aqueles que querem segui-lo. Jesus acalma a tempestade e a cura de 2 endemoniados gadarenos. Bem, no primeiro versículo, a gente vê ali um leproso falando com Jesus, né? E eis que um leproso aproximando-se e o adorou, dizendo: Senhor, se quiser, pode me purificar, né? E Jesus, ele se compadeceu desse leproso e curou o rapaz. No segundo trecho aí de Mateus 8, fala da cura de um servo de um centurião, né? Tá lá, eu deixei aí o 8 como principal, né? Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado, né? E isso aqui foi a gente vê que ele era um cara de fé, né? Ele sabia o princípio de autoridade, e Jesus, ele fala logo em seguida que Jesus, ele se espantou com tamanha fé desse rapaz, né? Desse centurião aí. Depois, Jesus passa mais alguns capítulos, fala de curas, né? Que Jesus curou a sogra de Pedro, né? E eu elenquei aqui o 17. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Jesus é que cura, amém? Então, está evidenciado que Jesus é a cura. Jesus pode curar, Deus cura. Né? Será que a gente tem crido que Jesus cura? Amém? 4. Jesus põe à prova os que querem segui-los, né? Lá no versículo 20 fala assim: Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Então, assim, eu entendo que é muito bom falar que serve a Jesus, que segue a Jesus, mas muitas vezes a gente não está disposto a largar aquilo que é nosso, aquilo que a gente diz que nos pertence, né, para fazer a vontade do Pai, né? Então, assim, eu entendo que aqui é uma afronta que Jesus fez com aqueles homens ali, né? Era um cara cheio da grana, um cara, né, tinha sua posição, né? E Jesus falou: ó, legal, você quer me seguir, mas veja bem, que você vai ter que largar algumas coisas, né? Então, assim, ele estava confrontando, né, os valores do coração do homem. No 5, lá, o quinto pedacinho que eu separei, é Mateus 8, 26. Ele fala assim: ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então, ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Jesus, aqui é aquele passagem onde Jesus acalma a tempestade. Os discípulos estavam todos ali com medo, amedrontados, e Jesus vai lá e, né, com a palavra, ele acalma tudo e ainda, né, tira uma com eles. E aí, galera, vocês disseram que era, né, não crê em mim, não sabe que eu sou Deus? Uma tempestade está tirando a fé, está tirando a força, né, de vocês, a vontade aí, tirando a calma, né? E por último, lá no último pedacinho fala, né, da cura dos endemoniados, 2 endemoniados gadarenos, né? E aqui o que eu elenquei foi o Mateus 8, 34. Fala assim: toda a cidade saiu ao encontro de Jesus, e quando o viram, suplicaram-lhe que saísse do território deles, né? Ali, essa passagenzinha fala o seguinte, que existia esses 2 endemoniados, e os endemoniados, o demônio virou para Jesus e falou: o que a gente tem a ver contigo? Sai daqui, que você vem tirar a gente daqui, desse rapaz e tal. Permita que vai para os porcos. E aí, o que acontece? Aqueles demônios vão para os porcos, e os porcos caem numa ribanceira, né? E o povo fica atordoado com aquilo. E fala: meu, o que é esse cara? Sai daqui, né? Então, a gente vê, às vezes, que as pessoas não conseguem entender o lado espiritual, né? As pessoas têm uma visão espiritual um pouco fechada e a gente fica muito preso naquilo que a gente vê, pega aquela propriedade nossa.
E agora eu queria aí, pedir para vocês compartilharem, né? O que chamou mais atenção nesse versículo 8 de Mateus? Ô, Leidson, Sim. por que os demônios eles pediram para possuírem os porcos? Porcos. Boa pergunta, Samuel. Eles, na verdade, eles têm essa necessidade, né? A Cristina vai responder me falando. Não. Mas podemos ver, né, o Éder aí, que é mais entendido aí da palavra, para responder. Não, vou responder aí, se responder, não tem uma resposta. Mas o espírito tem uma necessidade, né, de obter um corpo. de obter um corpo. De usar alguma coisa, né? Eu entendo dessa forma. A gente pode dar uma melhorada aí na pesquisa e responde com mais carinho. Mas, assim, eu creio que o inimigo, o demônio, ele precisa de um corpo para operar. Se não vai ser uma pessoa, ele vai usar uma coisa, um animal. E ali eu acho que ele está pedindo... eu vou estudar com mais calma e te respondo com mais carinho. Mas eu entendo que... Até assim, você pode pôr a sua posição. O que você acha? O Éder também pode falar, Éder. Não, deixa ele falar aí. Mas eu entendo que o demônio ele precisa de um corpo, né? Para poder se manifestar. E ali ele está pedindo, ele entendo, sei lá, né? Que Jesus poderia tirar eles e mandar eles, né? Sei lá, acabar com eles de verdade, né? E ali ele só falou, tá bom, tudo bem, a gente mandou nesse cara aqui, mas deixa a gente ir pro porco, né? Mas eu vi que nem os porcos ali aguentaram os demônios, né? Eles se jogaram no precipício, né? Então, eu entendo que o demônio ele é dessa forma, ele precisa se manifestar no âmbito, né, que existe aí. Mas, assim, para ter o lugar dele, né? Para ele se manifestar mesmo, né? Mas, assim... Ô, Leidson. Uhum. Na verdade, eu perguntei, mas eu já sabia Porque já sabia a resposta. Porque eu estudei. Beleza. Vamos dar a resposta mais. Mas assim, você está certo. Essa questão mesmo dos demônios. Eles querem possuir alguém porque é a necessidade deles. E Deus Jesus podia muito bem não ter deixado, né? Eles possuírem os porcos. Porém, pelo que eu entendi, os porcos naquela época, eles tinham uma visão um pouco inferior. Parecia que era errado comer a carne dos porcos. E daí Jesus deixou que eles dominassem os porcos para o povo tomar como exemplo e não querer se alimentar da carne dos porcos. Algo assim. Boa. Entendeu? Legal. Boa. Legal. O Eder, você quer falar alguma coisa? Não, a pergunta dele foi boa aí, né? Não, foi legal. Foi uma pergunta legal, né? E também, se a gente parar para ver no contexto onde via muitos criadores de porcos lá, né? Jesus aqui, nessa passagem aqui, fala que é 2, né? Acho que em Marcos, que eu estava lendo essa semana, fala que lá é 1, né? Então, a gente vai ver nesse texto aqui que Jesus, quando ele chegou ali também, ele mudou aquela região de uma maneira econômica, né? Então, vai muito mais além do que só uma mudança espiritual na vida daqueles 2 jovens ali, né? Toda a região foi abalada, né? Assim como veio a pandemia em nossa região e mudou toda a nossa economia, Jesus, quando ele chega nessa passagem aqui e ele manda a manada, manda o espírito ir para a manada de porcos, Jesus muda todo o contexto daquela região lá, que ali naquela região muitos eram criadores de porcos, né? Apesar deles não consumirem, considerarem os porcos imundos, né? Mas quando Jesus chega ali nesse texto aqui que vai falar, em Marcos 5, acho que fala, né? Que Jesus mudou economicamente a vida daquela população, daquela região ali, né? Mas é mais profundo, né? Tem bastante coisa para a gente, talvez, retirar daqui mais a fundo, né? Sim, não, é rico, assim. A gente tá olhando aí, toda semana a gente está vendo um capítulo,
Mas a vontade tem muita coisa, né? Muita coisa num capítulo só. Muita coisa, Dá para legal. aprofundar e traz uma visão diferente. Por exemplo, essa questão do comer o porco, realmente era uma coisa que os judeus não comem, né? Eles consideram a carne de porco Então, dentro suja. dentro desse texto aqui, se você for abrir lá em Marcos, a gente pensa que é um porco só, né? Quantos Mas é porcos uma você acha que manada, era? né? Quantos porcos você acha que era, o Samuel? Sem consultar, rapidinho. Fala aí, Samuel. Que estavam lá na manada? Não, quantos porcos você acha que era? Sei Fala lá, rápido. 100? 100. Então, se você tivesse 100 porcos, e 100 porcos, se eu saísse correndo e caísse no precipício, o que ia acontecer com a sua vida economicamente? 100 porcos. Você é um criador de porcos. 100 porcos, se eu cair no precipício, e aí? A sua vida econômica está mudada? Eu ia Não. chorar. Eu ia falir, né? Então, você ia falir. Mas agora, volta para Marcos 5 e vê aqui que Marcos 5,14 fala. 5,13. E Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Você já imaginou, Samuel, uma manada de 2.000 porcos caindo no precipício abaixo e você dono daqueles porcos? Já pensou? A economia daquela região, como mudou drasticamente. Né? Mas não só a economia mudou, mas a vida daquele jovem, quando você entra em Marcos lá, e é mais loucura ainda, porque o cara morava no sepulcro. Marcos vai falar que é 1, Mateus fala que é 2. Então, quando você está aqui em Marcos, aí se você ler o 15, olha o que Jesus fez na vida desse jovem. Aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado, que antes estava dominado pela legião, assentado, vestido e perfeito juízo, e temeram. Tá vendo? Então, aquele jovem que era um endemoniado, agora estava em perfeito juízo. Entendeu? Então, Jesus mudou a vida daquele jovem e, além do mais, ele muda toda essa economia. E antes dele fazer isso aí, Jesus ele tem uma pergunta que ele faz para os discípulos antes. Vamos pegar. Fala aí. Vai lá. Não quero cortar, mas é que a gente tem os 40 minutos, mas pode terminar. Vai lá, vamos volta. Pode terminar. Termina aí. Não, vai lá, o Torão continua esse texto, tá bom? Não, o legal é isso, Samuel, sabe o que eu acho legal? É isso quando a gente faz a gente põe uma questão e a gente fica na dúvida e pesquisa. Isso aí que tem que acontecer, isso aí é legal. Então, sempre quando tiver dúvida, pesquisa que a gente vai para outro caminho, beleza? Então, mas depois eu continuo aqui essa... Aleluia! Oh, glória! Glória! Fala, Deus! Você abençoou e o Leite abençoou minha vida aí sob outro ponto de vista. Legal. Sim. É legal a gente ter vários pontos de vista. Vai lá, vamos aí. Gente, separei aqui o louvor, né? Vamos ter aí um minutinho de louvor e logo em seguida a gente tem a nossa palavra, amém? Vamos lá. E aí, galera, vamos adorar a Deus? Eu sinto teu vento soprar, a tua glória se manifestar. Eu posso ver o teu poder tomando conta do lugar. De braços abertos estou, coração rendido em teu altar. Uma coisa te peço, vem me transformar. De dentro pra fora, de
soprar, a tua glória se manifestar. Eu posso ver o teu poder tomando conta do lugar, de braços abertos estou, coração rendido em teu altar. Uma coisa te peço, vem me transformar. De dentro pra fora e de dentro pra fora, transforme o meu ser. De dentro pra fora e de dentro pra fora, transforme o meu ser. De dentro pra fora e de dentro pra fora, transforme o meu ser. De dentro pra fora e de dentro pra fora, transforme o meu ser. Então vem, sem demora, vem com teu poder, entre dentro de mim. E como fogo em meus ossos, vento em meu peito, entre dentro de mim. Então vem, sem demora, vem com teu poder, entre dentro de mim. E como fogo em meus ossos, vento em meu peito, entre dentro de mim. De dentro pra fora e de dentro pra fora, transforme o meu ser. De dentro pra fora e de dentro pra fora, transforme o meu ser. De dentro pra fora e de dentro pra fora, transforme o meu ser. Beleza. Então vamos lá, vamos começar aí nosso assunto. Vou tentar ser o mais rápido possível, apesar que eu não consigo, né? Meio difícil. Eu pedi um para ler aí, João, capítulo 15, versículo 18. João 17, aliás, João 17. Deixa eu abrir aqui. 17:15. João 17:15. Quer eu ler rapidinho para nós aí? Rapidinho? Ninguém leu? Vai, ninguém quer ler, eu vou ler. Dá um nome aí. Tem que dar nome. Vai, Samuel, lê logo aí para nós. Espera aí que eu não abri. Onde que é? Tá vendo? Eu vou ler para ele, Tá vai. vendo videozinho no YouTube, né, Samuel? Assim que você pega o pessoal. Perdão. Pior que não. 17:15. O que tem eu aí? João 17:15. João 17:15.
Achei. Posso ler? Vai logo, já não lido. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Isso, tá bem. Amém, isso aí, né? Então, hoje a gente vai falar sobre um assunto, né? Sobre uma maneira de ver o mundo. O mundo o quê? Esse cosmos, né? Olhando ele sob um outro ponto de vista, né? Jesus, na oração sacerdotal dele, ele faz isso, né? Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal, né? A gente está nesse mundo, mas não é porque a gente se converteu que a gente vai sair desse mundo, né? Então, a gente tem que olhar o mundo de uma maneira diferente. Então, essa palavra que hoje a gente vai falar, né, sobre cosmo, né? Então tem uma palavra meio estranha, cosmovisão, né? Eu coloquei aqui que essa palavra é uma palavra meio estranha, mas ela vai vir ao longo desses estudos aqui para clarear a nossa vida, a nossa mente e trazer entendimento. Então, o que é uma cosmovisão e como ela funciona, né? Alguém já ouviu falar nesse nome? Cosmovisão? Vocês já ouviram aí? Podem falar aí. Sim ou não? Só fala sim e não. Eu não. Não, então. É uma palavra diferente, né? Até meio estranha, né? Então, o que é uma cosmovisão, né? Como é que funciona a cosmovisão, né? Então, a cosmovisão funciona mais ou menos assim como filtros disponíveis no Instagram, né? Ou como filtros que a gente usa quando pega uma foto e a gente quer fazer com que aquela foto fique mais legal, né? Então, funciona mais ou menos assim, né? Você pega uma foto, bate aquela foto, né? Tira aquela foto, e aí você olha aquela foto e fala, quero dar uma melhorada nela, né? Antigamente eu gostava de foto, gostava de fazer essas manipulações, só que era muito complicado, porque você tinha que fazer item por item para melhorar uma foto. E hoje em dia, nos Instagram aí tem alguns filtros que fazem isso de maneira muito fácil. Então, esses filtros facilitam com que a foto fique mais bonita, né? E aí a foto passa a se tornar mais interessante, né? Então, a vida da gente é diferente do Instagram, né? Todos nós, querendo ou não, nós vamos enxergar a vida ou as pessoas através de filtros, né? A gente vai ver as pessoas através de um filtro, né? Porque no Instagram funciona mais ou menos assim, né? Você coloca um filtro lá, preto e branco, a foto vai ficar cinza. Você coloca um filtro amarelo, aquela foto ela vai ficar meio que envelhecida, né? Aqueles tons antigos, né? Então, todos nós, ainda que não sabemos disso, né? A gente olha o mundo ou as pessoas como se tivesse um filtro em nossa frente. Então, a gente olha para certa situação, a gente analisa aquela situação de um ponto de vista. Uma outra pessoa olha aquela mesma situação sob um outro ponto de vista. Então, cada um de nós, né, temos em nossa vida, né, um filtro. Então, esses filtros que estão diante de nós são quase como aqueles filtros que tem no Instagram, né? Eles servem para que a gente olhe o mundo de uma maneira diferente, né? Então, essa cosmovisão que fala aqui, ela serve para que a gente possa ver o mundo com os outros olhos e pensar o mundo de uma nova maneira, né? E muitas vezes essa cosmovisão, ela serve para que ela nos ajuda a responder algumas questões que são questões na vida do homem, tanto cristão como não, né? Então, existem questões que são fundamentais na vida de todo homem e que nós, em algum momento da vida, tanto eu como vocês, tenho certeza, que já fez algumas perguntas. Eu vou fazer essas perguntas aqui, né? Quem de vocês nunca se depararam com uma pergunta muito simples? E quando a gente olha para ela, ela gera várias dúvidas no nosso coração, né? A primeira pergunta que fala é a seguinte: como tudo começou? Essa é uma pergunta que anseia o coração da humanidade até hoje, né? Estamos aí em 2020 e ainda hoje o homem tenta responder. É uma pergunta extremamente difícil, né? Então, as pessoas querem saber como tudo começou. E muitos têm uma visão sobre um ponto de vista e, com certeza, nós que conhecemos a palavra temos outra, né? Então, a outra pergunta
de onde viemos e qual é o nosso propósito, né? Então, as pessoas têm essa necessidade de saber como o mundo foi criado e de onde viemos e qual é o nosso propósito nesse mundo, né? E dentro dessas mesmas perguntas, quando a gente busca resposta a essas perguntas ou não tem respostas, né? A gente olha para esse mundo, o cosmos, tudo aquilo que foi criado e a gente faz uma nova pergunta. Olhando para o cosmos, para a criação, a gente pergunta o que deu de errado, né? E aí a gente faz outra pergunta: por que há tanto mal sobre a face da Terra, ou tanto sofrimento? E aí, diante dessas perguntas, a gente vai gerando mais perguntas. E a última pergunta que eu quero fazer para vocês é o que fazer para consertar tudo isso? Então, essas perguntas que eu coloquei para vocês aqui são perguntas que estão lá embutidas no nosso coração, que muitas vezes a gente ouve alguém perguntar, né? E a gente mesmo acaba se perguntando, fazendo essas perguntas, né? Então, se a gente for olhar essa pergunta aqui, né? Se eu perguntar para vocês como tudo começou e for olhar com um olhar cristão, eu tenho certeza que cada um de vocês vai saber dar uma resposta de como tudo começou. Então, eu vou perguntar aqui para vocês. Uma pergunta rápida para não perder muito tempo. Um só responde. Como tudo começou? Como é que tudo começou? Alguém pode responder aí? Rápido, uma palavra só. Deus criou os céus e a terra. Então, começou aonde? No começo, na criação. Quem criou? Foi Deus que criou. Por que você tem essa resposta lá na lata? Você deu uma resposta na lata, é isso mesmo. Não existe uma resposta complexa, né? Deus criou. Quando que Deus criou? Lá no Gênesis. Então, você crê nisso porque você tem esse entendimento de que alguém passou para você esse entendimento. Então, isso já está em você, né? Então, como tudo começou, é uma pergunta que a humanidade muitas vezes faz e fica até hoje procurando a resposta. Mas você tem essa resposta, que você tem uma cosmovisão, a sua visão de dar essa resposta, talvez para um amigo seu, é diferente, né? Então, você sabe que Deus que criou todas as coisas, né? E aí, né? Então, as respostas para aquelas perguntas que eu fiz, né? Elas são baseadas em algumas características, alguns princípios, né? Então, quando a gente pergunta como tudo começou onde? Na criação. Quando a gente para e volta, né, a gente sabe disso. Por que a gente sabe disso? Porque hoje a gente tem o conhecimento através da palavra. Mas se nós fizermos essa mesma pergunta aí, se você chegar na sua escola, ou as meninas chegarem na escola, de repente perguntar na rodinha de amigo, como tudo começou? Então, se eu perguntar para vocês aí, se você perguntar na rodinha de amigos seus, que não tenha nenhum cristão, o que vocês acham que eles vão responder? Primeira pergunta, como tudo começou? O que vocês acham que eles vão falar? Primeira pergunta na lata. Resposta na lata. Fala aí. Quem pode falar? Só para interagir com vocês. Que aqui vai ser rápido hoje, é jogo rápido. Palavra rápida. Big e aí? Bang. Big Bang. É isso. Quem mais falou aí? Eu O que você falou? falei Big Bang também. Isso, então. As pessoas, na maioria das vezes, vai falar, o Lucas falou aqui. Falou o quê, Lucas? Fala aí. Teoria da evolução. Então, o Lucas falou da teoria da evolução, né? Então, as pessoas acham que se for numa rodinha de não cristãos, a gente sabe que foi a criação. Mas quando a gente pergunta para pessoas aleatórias, como vocês dizem, né? A gente está nesse mesmo mundo, mas cada um de nós temos uma visão diferente de como o mundo foi criado. A gente tem essa visão de falar que foi criado por Deus, porque nós conhecemos a palavra de Deus. Mas o mundo que não conhece a Deus, ele vai procurar diversas respostas. Nenhuma delas, na maioria das vezes, vai ser respostas baseadas naquilo que a palavra de Deus diz. Então, a gente vê que muitas vezes o homem ele não tem essa resposta fundamentada na palavra de Deus, né? Vamos falar, foi uma grande explosão, né? E se a gente perguntar de onde viemos, eles não sabem falar, né? Talvez você perguntar para uma criança de onde ela veio, vai falar, vindo da cegonha, né? Vindo, sei lá, né? Então, muitos têm uma resposta que não sabe responder essas perguntas. Né? Éder, falta 1 minuto e meio, tá? Pra gente então, já terminar e orar. Tá bom, então vai lá. Então, isso acontece porque dificilmente as pessoas têm
uma cosmovisão só delas, né? As pessoas dão aquela resposta porque elas só conseguem olhar, dar a resposta baseada na opinião delas e do ambiente em que elas vivem, né? Ou do ambiente que a gente vive. Então, hoje vivemos num mundo conhecido como idade moderna, né? Esse mundo aqui, ou vivemos na época da modernidade, né? Ou vivemos na época da modernidade tardia, né? Então, ao longo dessa semana, né, dos estudos aí, a gente vai falar mais desse mundo, o mundo em que eu e você habitam, que é denominado um mundo pós-moderno. Então, eu e você hoje, nós habitamos no mundo denominado mundo pós-moderno, que ao longo dessas semanas, outras pessoas vão estar pregando e vai falar para vocês do que vem a ser esse mundo pós-moderno, né? Então, eu vim falar hoje só a respeito dessa cosmovisão aí, tá bom? Amém? Que Deus abençoe vocês aí. Desculpa, é que eu prometi que ia ser 40 minutos, a gente vai cumprir. Não, tá bom, tá bom. E até E porque você... depois a gente vai pôr no YouTube, então se a gente der uma mensagem muito extensa, pode ser que não fique muito. Tá bom. Beleza. Mas é isso, gente. Éder, pode terminar aí, ora por nós, abençoa nós. Tá bom. Menos um minuto. Amém.